Eu fui dando tempo, atendendo seu pedido, até que me deparei com aquela situação. Um sábado, eu tinha saído, fui encontrar a Isabela e passamos a tarde toda juntas. E à noitinha, assim que cheguei em casa, minha mãe e meu irmão estavam ali na sala. Olha, eu senti o clima pesado, assim, de saída. Minha mãe com aquela cara, aquela carranca. Parecia que eu tinha interrompido alguma conversa séria. A Lena estava no quarto, deitada. Parecia até que tinha chorado. Só que não quis me contar o que estava rolando. Somente depois, conversando com a minha mãe, foi que ela jogou a bomba. Depois da vinheta, a história e o drama completo de Josiane e Vanderlei. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era sábado, eu estava no quarto, minha mãe estava conversando com uma vizinha ali na sala, quando de repente uma fala dessa vizinha me chamou a atenção. Mas você não acha perigoso? De repente colocar um rapaz aqui dentro de casa? Você tem 2 filhas, né? Nisso a minha mãe retrucou. Pois é, mas foi o Luciano que pediu, não tive como falar não, né? E de mais a mais, vai ser por alguns dias. Claro que fiquei intrigada. Não estava sabendo de nada daquilo. Quem seria esse rapaz? Algum amigo do meu irmão? Depois fui lá conversar com a minha mãe e tive a confirmação. De fato, o rapaz era um amigo do Luciano. Seu nome Vanderlei. Os 2 trabalhavam juntos. E a família desse rapaz era de Manaus. E todos tinham voltado para lá. Só ele resolveu que ia permanecer aqui, porque, além do trabalho, estava fazendo faculdade e não queria jogar tudo pro alto. Segundo a minha mãe, ele iria ficar ali em casa só por um tempo. Até porque já estava procurando outro lugar para ficar. Olha, não vou mentir, no começo fiquei incomodada. É difícil, né? É delicado você conviver com gente estranha dentro da própria casa. Depois fui conversar com a minha irmã e ela também fica meio assim com o pé atrás, né? Mas enfim, a gente não podia fazer nada, a não ser aceitar a situação. Ainda bem que seria temporário, segundo minha mãe. Eu era mais velha que a Lena, estava com 17 anos. Ela tinha só 15 e meio. E é claro, nós 2 não apitávamos nada ali em casa. Quem dava as cartas eram minha mãe e meu irmão, que naquela época já estava com 22. Apesar de relativamente novo ainda, o Luciano tinha voz ativa ali em casa, desde que nosso pai tinha falecido. Era o homem da casa, como se diz. Lembro que naquele mesmo dia à tarde dei uma saída, fui encontrar uma amiga e somente à noite, lá pelas 8 horas, eu voltei. E no que cheguei, já me deparei com todos ali na sala. Minha mãe, meu irmão e aquele moço, que eu não conhecia, mas que já imaginava quem fosse. Devia ser o Vanderlei, o tal amigo do Luciano. E olha, olhei para ele e sei lá, sabe aquela sensação de que de repente uma pessoa estranha vai incomodar ali, cortar a tua privacidade? Sei lá, eu senti alguma coisa de familiar nele quando os nossos olhos se encontraram. Até porque ele tinha um sorriso assim tão cativante. Rapaz bonito, pele morena. Minha mãe já foi perguntando onde que eu estava até aquela hora. E eu respondi que estava ali na frente conversando com a minha amiga. Depois voltei meus olhos de novo para aquele moço. E só então minha mãe o apresentou. Como ela tinha me falado dele, nem entrou muito em detalhes, apenas me pediu para ajudar minha irmã a terminar o jantar. Normalmente, éramos nós 2 que lidávamos com tudo em casa, principalmente a comida, mas também a roupa, a limpeza, já que a minha mãe trabalhava fora. No que cheguei à cozinha, a Lena já olhou assim para mim com uma cara que e cochichou. Você viu o amigo do Luciano? Bonito, né?
Pelo jeito, naquele momento mesmo, eu já percebi que não apenas eu tinha achado o rapaz bonito. Minha irmã também estava ali, sabe? Toda encantada. Não fiz nenhum comentário, simplesmente tratei de ajudá-la a terminar a comida. Depois, enquanto jantávamos, eu fiquei só prestando atenção na conversa dos dois. Mas volta e meia, reparava que o Vanderlei olhava para mim. E sempre que isso acontecia, me dava aquele friozinho na barriga. Olha, eu comecei a sentir que a presença desse rapaz iria modificar um pouco a nossa vida ali dentro. Pelo que eu entendi, ele ficaria poucos dias, talvez uma semana, 10 dias, 2, 3, até encontrar outro lugar. Minha mãe colocou um colchão para ele dormir no chão ali no quarto do meu irmão. Lembro que depois que fomos deitar, a Lena continuou falando dele. Inclusive coisas meio impróprias para uma garota da sua idade. Tanto que pelas tantas eu a censurei. Para de ser assanhada, Lena. Deixa a mãe ouvir você falando essas coisas aí que você vai ver. Assanhada eu? Pensa que eu não vi você também olhando para ele? Só que, já vou avisando, viu? Eu vi primeiro. Vê se isso é conversa de adolescente. Depois que ela parou de falar, fechei os olhos e fiquei ali, com a imagem dele no pensamento. A grande verdade é que, embora eu não quisesse admitir para minha irmã, me senti muito atraída por ele também. E pelos olhares que ele me deu, a não ser que eu estivesse completamente enganada, ele também tinha gostado de me conhecer. No dia seguinte, eu não sabia nem o que fazer quando estava perto dele. De tanto que a sua presença me perturbou. Inclusive, acabamos conversando depois. Ele ficou ali puxando conversa, querendo saber da minha vida. Inclusive perguntou a minha idade, né? E é claro, se eu tinha namorado. Quer dizer, não era coisa da minha cabeça, né? Ele também parecia interessado em mim. Só que logo minha irmã se aproximou e já foi conversando, já foi falando não sei o quê. Depois meu irmão também ficou ali perto, de modo que a nossa conversa, aquela particular, parou. Ele passou o dia todo lá em casa, mas só tivemos aquele instante para conversar, assim, mais tranquilamente, a sós. No entanto, volta e meia, lá estava ele olhando para mim. E eu, naturalmente, olhando para ele. Lembro que à tarde, ele e o Luciano saíram juntos de carro e só voltaram quando anoiteceu. Escutei uma conversa dos dois. O Luciano contando para minha mãe que tinha dado uma volta ali pelo bairro para ver se encontravam alguma peça para alugar, uma casinha pequena, de preferência uma kitnet. E pelo que eu entendi, tinham encontrado algumas, ou pelo menos se interessado, que inclusive o Vanderlei tinha anotado o número do dono para depois ligar. Torci para que ele arranjasse algo ali mesmo no bairro, para ficar morando ali pertinho da gente. Mal o vi durante a semana que passou, até porque ele saía bem cedo para trabalhar e voltava à tarde da noite, né, por conta da faculdade. Quer dizer, eu não ouvia, mas escutava o barulho dele chegando. Até porque ainda estava acordada naquele horário. Sempre deixávamos um pratinho de comida pronto para ele no micro-ondas. Era só esquentar e comer. Até que um dia eu escutei o barulho. E claro, né, sabia que era ele. Aí me deu sede. E eu levantei para tomar um copo d'água. Olha, juro que não foi intencional. Estava mesmo com sede. Primeiro, fui até o banheiro, depois fui até a cozinha. Ele estava ali na sala, sentado no sofá, terminando de jantar. E quando me viu no corredor, sorriu. A gente se cumprimentou. Aí eu fui até a cozinha de volta. E dali a pouco, ele entrou pela porta. Colocou o prato na pia, agradeceu pelo jantar. Terminei de beber a minha água e quando fui passar por ele,
Ele falou boa noite. Só que falou aquilo, mas não me deu espaço para passar. Sabe quando uma pessoa fala alguma coisa, mas fica no caminho? Sei lá, o que eu senti naquele momento foi uma coisa assim, intraduzível. Ele ficou me olhando assim, sério, e a gente ficou naquele impasse, né? Até que ele se deu conta de que estava trancando a minha passagem, ou de repente, até já sabia, mas fingiu distração, pediu desculpas, poxa, desculpa, e saiu assim de lado. Só que quando dei o primeiro passo, ele segurou a minha mão. E no que olhei para ele, meio encabulado, até porque eu não esperava, ele desejou boa noite de novo e veio pro meu lado para me dar um beijo no rosto. O detalhe é que mesmo depois de ter me dado aquele beijo no rosto, ele não soltou a minha mão. Ficou me olhando, aquele sorrisinho assim, meio malicioso. E foi então que, pro meu espanto, e foi mesmo espanto, eu jamais imaginei que ele tivesse coragem de fazer aquilo. Me puxou assim para junto de si e me beijou de novo, só que dessa vez na boca. Juro que eu não esperava, sabe? Só que também, verdade seja dita, não fiz nada para impedir. Deixei acontecer. Depois, sorrindo, ele pela terceira vez me disse boa noite. Só que dessa vez soltou minha mão e realmente me deixou ir. Olha, as minhas pernas falseavam. Mal consegui caminhar até o quarto. E depois que eu me deitei, não consegui pensar em mais nada, a não ser naquele beijo. Imagine se ia pensar em outra coisa. O coração retumbando no peito. Na cama do lado, a Lena, dormindo assim, com toda a inocência do mundo. Nem de longe ela podia desconfiar o que tinha acabado de acontecer. Aliás, depois, achei melhor nem comentar nada com ela daquele beijo, porque era bem capaz de ela não gostar, até porque vivia falando dele, toda assanhada. Aliás, mais do que não gostar, era capaz até de ficar meio deprimida. Ela com certeza ia ficar brava comigo. Enfim, depois daquele beijo, inevitavelmente as coisas mudaram um pouco entre a gente, eu e ele. Pois claro que a gente passou a se olhar assim, com outro interesse no olhar. No sábado à tarde, quando teve uma chance, ele se aproximou e falou assim, procurando ser discreto. Escuta, será que tem como a gente se encontrar em algum lugar depois para conversar? Quando? Hoje? Ele balançou a cabeça. E então eu perguntei onde. Ele então falou que ia ver se conseguia pegar o carro do meu irmão emprestado. Olha se pode. Aí ia ficar me esperando na rua de cima. Eu concordei, é claro. Em resumo, ele realmente pegou o carro, disse que ia resolver uns assuntos dele. Meu irmão emprestou a chave numa boa. E antes de sair, ele ainda me fez aquele sinalzinho assim, dizendo que ia ficar me esperando. Para não dar muito na vista, eu fiquei uns 10 minutos ali fazendo hora. Aí falei para a mãe que ia na casa de uma amiga e adivinha, fui me encontrar com o Vanderlei. Assim que entrei no carro, ele já veio pro meu lado, adivinha, me beijando na boca. Eu naturalmente retribuí. E depois do primeiro beijo, ele deu a partida e saiu dirigindo ali por alguns quarteirões, até que parou num lugar assim bem discreto, até meio deserto. Depois se voltou para mim e com aquele sorriso de sempre falou: nossa, como você é linda. Se você imaginasse o quanto eu tenho pensando em você, não consigo esquecer daquele beijo.
Lá na cozinha, você lembra? Se eu lembro, imagine se não. Só tenho pensado naquilo. Ele me beijou de novo, e aí sim meu corpo todo estremeceu. Na verdade, ficamos ali, trocando beijos, durante uns, sei lá, uns 20 e poucos minutos. E foi simplesmente gostoso demais. Quando começou a escurecer, resolvemos voltar. Ele me deixou no mesmo lugarzinho, na rua de cima, e combinamos que eu chegaria primeiro. Aí ele esperaria um pouco e depois iria embora também. Para não dar na vista, né? Olha, me senti nas nuvens depois daquele encontro. Aquilo sim tinha sido um encontro. Perdi a conta de quantos beijos a gente trocou. Naturalmente que minha irmã notou que eu estava meio diferente. Chegou a dizer para mim: nossa, você tá com uma cara de boba. Sabe aquele sorrisinho assim? Tanto que chegou a perguntar: que cara é essa? Tá felizinha assim por quê? Aliás, aonde que você estava até agora? Olha, ou eu muito me cuidava, ou ela descobriria logo por que eu estava daquele jeito. Só que eu contei para ela a mesma mentira que tinha contado para minha mãe. Que eu ia na casa de uma amiga, que tinha ficado lá, só que dessa vez ela parece não ter acreditado. Tanto que ficou me olhando assim, meio desconfiada. E ficou ainda mais depois que o Vanderlei chegou. Porque ele não esperou nem 5 minutos para voltar. Ela, inclusive, veio me cobrar depois. Fala a verdade, você e o Vanderlei estavam juntos, né? Claro que não, menina. Tava lá na Isabela. Pare de mentir, Josiane. Eu te conheço. Tenho certeza que vocês estavam juntos. Tá, e se estivesse? Qual é o problema? Ela não falou mais nada. Só ficou me olhando, mas... sabe aquela raiva? Confesso, fiquei sem saber o que pensar. Achei a reação dela meio exagerada, porque... sei lá... era tão novinha ainda para pensar nesse tipo de coisa. Mas convenhamos, né? Se eu estava ou não com o Vanderlei, o que ela tinha a ver com isso? Depois de me olhar daquele jeito, né? Saiu pisando duro e se trancou lá no quarto dela. Inclusive bateu a porta com tudo, me deixando mais preocupada do que eu já estava. Olha, depois eu até fui conversar com ela, saber o que estava rolando, mas ela não quis nem assunto. E só pela sua cara, parecia estar muito brava comigo. Eu e o Vanderlei ainda ficamos juntos mais 2 vezes, até que ele finalmente encontrou um lugar para ficar. Aliás, depois que ele se mudou ali de casa, ficou até mais simples para a gente ficar junto. Porque aí a gente não precisava mais ficar disfarçando. Ele mandava mensagem, a gente marcava um horário, marcava um lugar. Olha, nessas alturas, eu já estava gostando dele e muito. A cada encontro, a cada beijo, eu me ligava mais e mais nesse cara. Até que tempos depois, ele me levou para conhecer o lugar onde estava morando. E olha, dessa vez, quase me deixei levar. Quase tivemos a nossa primeira vez. Só não aconteceu porque eu me segurei. Até pelo fato de ser virgem ainda, fiquei muito, mas muito preocupada. A seu pedido, ninguém de casa sabia do nosso romance, porque ele tinha medo que o Luciano brigasse com ele, que a minha mãe também ficasse contra. Ele não queria ser mal interpretado. Sabe, que alguém pensasse, principalmente meu irmão, que havia ali estendido a mão, que ele estava se aproveitando da situação, do tempo em que esteve hospedado ali em casa, para se envolver comigo. Olha, eu, de minha parte, achava que não tinha nada a ver, mas atendi seu pedido, fiquei na minha, não comentei com ninguém. Nem minha irmã sabia. Na verdade,
Essa não sabia, pelo menos não com 100% de certeza, mas bem que desconfiava. Aliás, naqueles últimos tempos, a gente andava nem conversando mais. Ela andava tão esquisita comigo, me evitando, sei lá. Quer dizer, para dizer que ninguém sabia, eu desabafava com a Isabela, a minha amiga, contava tudo para ela. Enfim, fomos levando o nosso namorinho escondido, trocando mensagens, nos vendo sempre que era possível. E olha, chegou num ponto que eu comecei a pensar que era bobagem esconder de todo mundo. A troco de quê? Se a gente estava junto. Eu tinha certeza que a minha mãe e o meu irmão não iriam ficar chateados, muito menos bravos, se descobrissem que a gente estava junto. Até porque gostavam dele. Eles, com toda certeza, iriam aprovar, gostar de saber que a gente estava namorando. Só que ele não pensava assim. Toda vez que eu tocava no assunto, ele já fazia aquela cara. Sei não, viu, José? Melhor a gente esperar. Fui dando tempo ao tempo, atendendo à vontade dele. Até que, um sábado, eu tinha saído, fui encontrar a Isabela, passamos a tarde toda juntas e à noite, assim que cheguei em casa, minha mãe e meu irmão estavam na sala. Senti aquele clima pesado. Minha mãe com a cara mais esquisita do mundo. Olha, parecia até que eu tinha interrompido alguma conversa entre os dois. Minha irmã estava no quarto, deitada. Eu fui até lá, mas ela também estava estranha. Sei lá, parecia até que tinha chorado. Mas não quis me contar o que estava rolando. Somente depois, conversando com a minha mãe, foi que ela jogou a bomba. Sabe, aquela coisa mais inesperada do mundo? Ela olhou assim para mim, sabe, com a cara visivelmente aborrecida, brava. Eu raramente via minha mãe brava. Por isso, quando ela ficava, eu identificava no ato. Entre uma coisa e outra, de repente ela falou: a gente recebeu esse rapaz de portas abertas aqui em casa. Ele teve a cara de pau de fazer o que fez. Sabe, na hora, pensei que ela tivesse descoberto o nosso namoro, o nosso envolvimento. Tremi na base, porque ao contrário do que eu imaginei, que ela aceitaria assim de boa, não. Ela estava muito brava. Mas, mesmo assim, já sabendo ou pensando que estava sabendo do assunto, me fiz de boba. Ué, como assim, mãe? Do que a senhora está falando? Quer dizer, se é dele que a senhora está falando, né? Porque é claro que é dele. Bem que me avisaram para ficar de olho, viu? Que era perigoso colocar um rapaz aqui com filha e mulher. Mas o que houve, mãe? O que houve? Ele seduziu a tua irmã. Os dois andaram fazendo coisas que não deviam. E agora adivinha? Adivinha o quê, mãe? O quê? Ela tá grávida. Eu vi aquilo e senti o chão sumindo sob meus pés. Segundo minha mãe, ou eu estava louca, a Lena estava grávida do Vanderlei. Pensa no estado em que eu fiquei. Até minha mãe estranhou a minha reação. Ficou me olhando espantada. Porque eu fiquei desesperada. Até chorar eu chorei. Enquanto dizia a mim mesmo que aquilo não podia ser verdade. Claro que a minha mãe ia desconfiar. Imagine! O pior é que era verdade, sim. O safado andava saindo com nós duas ao mesmo tempo. Devia ser por isso que ele não queria que eu contasse nada pra ninguém. Pra continuar, né? Tirando casquinha das duas, sem a outra saber. Deve ter perdido a mesma coisa pra ela, pra Lena.
Até que depois minha irmã contou toda a história. Falou que já estavam juntos desde a primeira semana em que ele ficou hospedado ali em casa. Bom, agora estava explicado, né? Na verdade, tudo se explicava. A névoa foi tirada da frente de todos os acontecimentos. E por isso ela ficou tão zangada aquele dia, quando desconfiou que eu estivesse com o Vanderlei na rua. Achei a atitude dela, assim, meio exagerada. Mas agora eu sabia por quê. A gente não tinha ido para a cama ainda. Porque eu fui me controlando, graças a Deus, né? Pelo fato de ainda ser virgem. Já minha irmã, pelo que ela mesma me contou, já se entregou logo na primeira vez. Aliás, depois eu soube de outra coisa, que me deixou passada. Ela já não era mais virgem quando se deitou com ele pela primeira vez. Olha, pode parecer estranho, mas foi uma decepção para mim. Uma decepção com a minha irmã, até porque ela não devia ter se deitado com ele, assim, ao menos conhecer o cara direito. E muito mais decepcionado com ele, claro, né? Na verdade, fiquei decepcionada com nós três. Claro que depois disso, me afastei completamente, né? Nem poderia haver qualquer outra coisa a não ser o meu afastamento. Até porque tenho um amor próprio. Imagine, o cara tinha engravidado a minha irmã antes que eu fosse para a cama com ele. Ninguém jamais ficou sabendo do nosso envolvimento, a não ser a minha amiga. Mas ela prometeu guardar segredo. No fim, por conta das circunstâncias, ele e a minha irmã acabaram ficando juntos, já que ela estava esperando o filho dele. Mas acredite quem quiser, mesmo depois que tudo isso veio à tona, sabe, de toda a história, ser de conhecimento de todo mundo, ele teve a cara de pau de vir atrás de mim, dizendo que era de mim que ele gostava e que era comigo que ele queria ficar. Parece que o descaramento de certas pessoas não tem limite. Como podia ser tão cafajeste, meu Deus? Dei um fora nele e falei que ele nunca mais nem conversasse comigo, porque comigo não queria conversa. Claro que lá dentro estava sentindo, né, a dor da separação. Estava gostando dele, mas mesmo sofrendo, precisei aceitar a situação, me conformar. Até porque que outro remédio? Minha irmã esperando o filho dele? Se bem que lá no fundo, eu sei que talvez agora eu não consiga pensar isso, porém mais tarde, sei que vou pensar, foi um livramento que aconteceu. Até porque tá mais do que visto, né? Que ele não passa de um mulherengo. Enganou nós duas ao mesmo tempo, sabe? Só tenho pena mesmo, e juro que é sincero o que eu estou dizendo, da minha irmã. Porque mesmo estando apaixonada e sabendo que ela também está, algo me diz que ela ainda vai sofrer muito. Ainda vai penar muito nas mãos desse homem. Infelizmente, é só esperar para ver.